Bíblia, versão Almeida, revista e atualizada. Gálatas 5:22. O irmão projetou ali, mas eu vou ler assim mesmo, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E nós vimos aqui, né, temos estudado, né, essa passagem aqui várias quartas-feiras, e nesta aqui a gente vai olhar para o gomo da bondade, porque o fruto é um, né, está no singular, o fruto do Espírito é. Aí tem um pacote aí, né, são 9 itens, e difícil para a gente estar praticando de fato esses frutos, desenvolvendo na nossa vida, e nós vamos entender também por que a gente não consegue. Muitas das vezes o apóstolo Paulo diz assim, que o bem que quero fazer, eu não consigo, mas o mal que está em mim eu faço, né? Porque na minha carne, na nossa carne, não habita bem algum, mas habita o mal. A carne é uma inclinação para decomposição, para que no final das nossas vidas o nosso corpo se desfaz. E o Senhor, na sua bondade e sua misericórdia, Ele tomou uma providência poderosa para isso aí. Nós vamos estar vendo aqui algumas passagens. Então, né, o que é a bondade? O que é bondade? Quando o Senhor ia criando as coisas, diz Ana Elefrida, ele separou o dia e a noite, chamou luz, e aí ele falou assim, e viu o Senhor que era bom. Depois ele foi criar o céu, os astros, e aí ele criava e dizia, é bom. E cada coisa, na hora que chegou no homem, ele aumentou a intensidade e disse que era muito bom. E a palavra, né, que o judeu, que está na língua hebraica, é tov. Tov, né? Tov é uma palavra que tem a ver um pouco com o meu nome. É a palavra Tobias. Eu sou o Mateus Tobias. Esse Tob aí é bom. Yas é de Deus. Deus é bom. Então o meu nome significa que Deus é bom. Eu já nasci falando que Deus é bom, né? Na hora que meu pai foi lá no cartório e botou meu nome, Deus é bom, né? Gente, a verdade, a Bíblia nos diz que a bondade de Deus, ela permeia em toda a terra está cheia da bondade de Deus. Isso não é maravilhoso? Que bondade de Deus, apesar de muitos percalços, sofrimento, dificuldade que a gente passa, a gente tem um Deus que mandou Jesus para nos salvar, nos resgatar das trevas, manifestando intensamente a sua bondade no grau mais alto que pode acontecer, até que alguém dá a sua vida por nós. E quando a gente pensa nesse tópico aí, bondade, outras passagens da Bíblia, no próprio no Novo Testamento mesmo, nas cartas paulinas, ele vai falar, por exemplo, lá em Colossenses 3, 12 a 15, se o irmão puder projetar aí que a gente vai pensar umas coisas aí, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O apóstolo Paulo está falando que a gente deve pegar alguém já se vestiu de fruta, né? É a unção da Carmen Miranda, e colocava as bananas naquele negócio, o abacaxi, né? Ele está falando para a gente se revestir. Gente, pode voltar lá, é o 12 mesmo, né? É se revestirmos como eleitos de Deus, santos e amados, né? Nos revestir como? De ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Tudo isso aqui é os frutos do Espírito que está lá em Gálatas. É a unção da Carmen Miranda na vida do crente. Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom, né? E aí, aparece uma coisa assim, um termo ali escrito assim, eleitos. Meus irmãos, os teólogos fazem uma confusão com esse negócio de eleitos, que é melhor eu nem
tocar nesse assunto. Filipão que conhece bem essa história, né? Mas o que são aí esses eleitos de Deus? Qual que é a ideia que tem? Daqui de tempos em tempos, tem um grupo de pessoas, e o apóstolo Paulo ele está usando uma figura aqui, que era conhecida lá no mundo romano, né? Vocês vão entender já já onde que a gente quer chegar. Para você, digamos que eu me candidate para eu ser eleito aqui na cidade, o presidente de Mogi das Cruzes. Né? Então, eu vou me apresentar para a sociedade e dizer a minha intenção, os meus projetos e qual a minha intenção de fazer as coisas. Lá na Roma, os candidatos, eles apareciam e para eles demonstrar que eles estavam com a pureza de propósito, eles pegavam e punham uma túnica branca. Vestiam uma túnica branca, e essa túnica branca, meus irmãos, ela é um negócio assim tão extraordinário que a gente vê até lá no Apocalipse. As pessoas vestidas com túnica branca, aquelas roupas, né? Lavada, branqueada no sangue do Cordeiro. E olha, é uma noção, uma ideia muito forte do que a gente faz. Mas o que é a palavra? Por que tem esse nome, candidato? Por que eles vestiam essa túnica branca? Era justamente por isso. Porque o branco, em latim, é cândida. Quem lava, quando precisa branquear uma roupa, alvejar, tirar uma mancha, usa a cândida. A cândida, ela faz o branqueamento das coisas. E daí que vem a palavra, candidato. Aquele homem se vestia de branco para mostrar a pureza de propósito dele. Guarda telefone. É que eu estou aqui na telinha do meu esboço aqui, né? Então, quando o apóstolo Paulo está falando ali de eleitos de Deus, ele está colocando justamente essa ideia da pessoa que foi branqueada, que está com pureza de propósito diante de Deus. E aí ela está com aqueles frutos ali, ó, revestido naquilo lá, aquilo que está imbuído na visão da pessoa. Um candidato, ele se apresenta para fazer alguma coisa, dizendo que ele não está com interesse pessoal nenhum naquilo. Depois ele descobre que o cara está mentindo. Mas ele fala assim, não é para o meu próprio interesse, eu quero servir a sociedade nessa minha função. Né? Então, a ideia é de alguém que está separado para ações que não são somente do seu próprio interesse. E aí, a gente vai lá no Antigo Testamento e encontra lá na segunda carta, no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, versículo 1, Davi, ele tem um coração tão bom, e ele lembra do pacto que ele fez com o filho de Saul, Jonatas, e diz que, olha, tem algum filho de Saul, ou de Jonatas, que eu preciso achar, porque eu quero encontrá-lo para fazer o bem. Se o irmão puder colocar aí, ó, 1 Samuel 9:1, ele tem um atalho bem rápido ali, ó, tá vendo? É o segundo livro de Samuel, meu, segundo livro de Samuel, ali, ó. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Pensa, o rei, ele está procurando alguém, porque ele tinha um pacto de gratidão com o Jonatas, e ele vai procurar uma pessoa que inclusive poderia ser o herdeiro do trono, que é onde ele estava sentado. E ele vai procurar para fazer o bem. E a história diz que Davi tratou ele com tanta bondade, devolveu um monte de terra para ele, e ele comia
no banquete da mesa do rei. Isso tudo, irmãos, tem um significado profético, espiritual aí com relação a Davi, mas que não é o nosso ponto hoje. Qualquer outra hora a gente pode tratar disso aí, né? Então, meus irmãos, o que eu estava querendo dizer é que esse negócio do candidato, da roupa, de você mostrar a sua intenção de propósito, atos verdadeiros de bondade, são os que têm uma sinceridade, são feitos com sinceridade de propósito. No caso do candidato, ele veste a roupa branca, mostrando que ele tem uma intenção pura, e é daí que vem essa expressão. Entretanto, a bondade, ela não se alcança por força, por mera prática do exercício da lei. E esse texto da carta de Paulo aos Gálatas, né, essa parte que ele está desenvolvendo esse assunto, ele começou lá falando da lei. Porque tinha gente que ia ensinar para as pessoas que tinha que praticar as obras da lei. As obras da lei e para poder alcançar a santidade. E o Senhor, ele está explicando que não é por aí. E dizendo que a lei, de certa forma, era um jugo que prendia as pessoas no fazer, não pode isso, não pode aquilo, né? Mas ele diz que Cristo chamou o seu povo para a liberdade. Nesse pensamento judeu, a gente vai encontrar uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18 até o 24. É uma passagem interessante que nós vamos encontrar ali um menino rico, um jovem rico. A Bíblia relata que era um jovem, era alguém de muitas posses, né? E ele perguntou para o Senhor, olha lá que ele vai dizer, ó, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em outras traduções diz assim, o que farei de bom para herdar a vida eterna? E o Senhor vai indagar a ele, por que ele está usando aquela palavra bom, né? Ninguém é bom senão um, que é Deus. A terra está cheia da bondade de Deus. Moisés foi esperto. Lá no texto de Êxodo, vou achar aqui, né? Em Êxodo, capítulo 34, 33, Êxodo 33, de 17 a 23, Moisés, ele vai falando com Deus, depois de todo aquele episódio que havia acontecido, um ato de idolatria absurda, do bezerro de ouro. Aí o Senhor encontra com Moisés, e Moisés diz para ele, o Senhor diz para Moisés, farei isso que disseste, porque Moisés intercedeu pelo povo, para que o Senhor não os destruísse, né? E ela no versículo 17 diz assim, que disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo meu nome, pelo teu nome. E então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Aqui as pessoas, às vezes, muitos de nós, muitos cristãos, às vezes esbarra num ponto de incredulidade. E essa incredulidade, essa coisa, às vezes a pessoa, para quebrar, acaba sendo conduzido por ação, impelido pela força maligna, para a idolatria. Por isso que tem tanta gente que adora imagem. Moisés, ele já pediu para Deus mostrar logo para ele. Mostres a tua glória. E que o Senhor fala para ele, vamos seguir aí, Tiagão, né? Responde, farei passar toda a minha bondade diante de ti. E proclamarei o nome do Senhor. E te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Até aí mesmo, irmão, tá bom? Olha só. O Moisés, ele pediu para
a Deus que ele queria ver, ele queria uma experiência extraordinária, ele queria uma experiência transcendental, ele queria ver a presença do Senhor, ele queria ver Deus. Ele falou, cara, você não pode me ver, você vê numa pessoa que consiga suportar a santidade de Deus, com os olhos humanos que a gente tem. E o Senhor só disse para ele o seguinte, parece que foi um pouco além. Ele falou, eu vou fazer passar por você toda a minha bondade. Quando a pessoa está procurando essa comunhão íntima com Deus, ela encontra essa esperança, essa coisa maravilhosa, esse fruto do Espírito, da bondade. Porque isso, meus irmãos, isso só vem do Senhor. Não se alcança isso por força, por esforço humano. E voltando lá no jovem rico, ele estava precisando também de uma confirmação. Ele queria saber se ele era salvo ou não. Era isso que ele queria fazer no fim. Lucas 18:18. Ele queria saber o que ele tinha que fazer para ele herdar a vida eterna. Ele queria saber se ele estava no caminho certo, se ele estava tudo correto, se ele tinha esses frutos do Espírito. E ele questionou esse negócio de ser bom, né? Porque está associado com essa palavra, né? Então, o que eu quero fazer de bom? O que eu posso fazer de bom para eu ser salvo? Que bondade eu posso fazer? Que misericórdia, que ato de caridade? E alguma coisa nesse sentido que ele estava querendo perguntar. Ou seja, Jesus tinha dito que até João, disse que o reino de Deus era tomado pelo próprio esforço mesmo da pessoa. E ele diz, até parece uma palavra estranha, quando a gente lê a Bíblia, se faz violência aos reinos do céu, né? Se faz força, né? Porque a graça do Senhor ainda não tinha se manifestado em Cristo Jesus, porque ele tinha chegado justamente para aquele momento. E então um certo homem de posição perguntou, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor acaba dizendo para ele, porque me chamas bom, não há ninguém bom que é Deus. E o diálogo continua, vamos lá, né? Porque me chamas bom, ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás. Ó, é a lei, tá? É a lei, é o esforço, é o braço, é a força da pessoa que está tentando buscar a salvação. Não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele vai continuar dizendo, replicou, isso aí eu tenho observado, afinal de contas ele era judeu da Silva. Ele era judeu, filho de judeu, e praticava a religião judaica, ele seguia a lei. Então ele dizia, eu tenho observado tudo isso, então estou salvo. Jesus então disse que lhe faltava uma coisa. Vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Meus irmãos, esse fruto do Espírito, a bondade, não se consegue pela força, pelo mérito próprio. Não. A bondade, ela é um fruto do Espírito que pressupõe uma entrega. Olha a entrega. Vende tudo que tem e dá aos pobres. O Senhor, conhecendo aquele coração, falou aquilo para ele. Eu digo para vocês, irmãos, há muitas passagens nas Escrituras que nos ensina as coisas. Nos ensina. Não significa, às vezes, que todo mundo tem que fazer isso. Porque a gente não consegue vencer a pobreza. Ainda que todos nós aqui dispuséssemos de tudo que nós temos, sabe o que ia acontecer? A gente ia se ajuntar aos pobres e precisar que alguém desse alguma coisa para nós. O Senhor está aqui trabalhando, é a questão do coração, a questão da entrega. Então o jovem rico, ele tinha essa questão que o Senhor tinha que trabalhar na vida dele. A gente não tem mais notícia do que aconteceu ali. Mas depois o que a gente vê é que tem uma das passagens mais pouco difíceis de a gente entender, quando o Senhor vai dizer que, olha, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha, é nessa passagem aí que ele diz isso, né? Ele tinha falado
também em outras passagens correlatas aqui, o Senhor tinha dito que, olha, você não vai cometer adultério. Não está na listinha lá do jovem rico? Ah, não furta, não faz isso, não faz aquilo, não mata, né? Aí o Senhor falou, se você desejar o mal para a pessoa, odiar o seu irmão, você cometeu um ato aí de homicídio, você já matou ele no seu coração. E no adultério ele fala a mesma coisa. Aí quando o Senhor fala que, vocês já pararam para pensar, falar para uma pessoa daquela sociedade, dentro da comunidade judaica, que ser rico ia complicar a questão da salvação dele? Rapaz, fala para ele, vende a sua lojinha, né? E pega o resultado daquilo e dá para os pobres. E eles olhavam aí, não, então quem é que vai ser salvo? O Senhor está fazendo, sabe o que, irmãos? Ele está empurrando o homem para a parede, de um tal ponto que chegamos num beco que a gente não tem saída, a não ser olhar para o alto. E a salvação que se estava buscando aqui, na verdade, é um milagre de Deus. A salvação nossa é um milagre de Deus. Por isso que ela não se alcança com ações meramente legais. É algo que tem que estar brotando ali dentro do coração. E a terceira coisa é que o Espírito da graça é o que move para fazer essas coisas. Nesse contexto, o Senhor Jesus, nesse Evangelho de Lucas mesmo, lá no capítulo 10, ele fala da parábola lá do bom samaritano. A Lucas capítulo 10, versículo 25. Pode colocar aí, Tiagão, tem aí? Fácil? Só para a gente lembrar aqui, né? Alguém perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Vou fazer o bem para amar o meu próximo, tá? Mas quem é o meu próximo? E o Senhor Jesus então conta essa passagem. Certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eles estavam querendo fazer, acho que um concílio rabínico com Jesus ali. Vamos seguir aí, né? Então Jesus perguntou, percebe que a mesma pergunta que o rapazinho fez? O que eu faço para herdar a vida eterna? E agora o Senhor Jesus aqui, antes ele está respondendo de outro jeito. Ele contou essa parábola. Então Jesus perguntou, como está escrito na lei, como interpretas? Aí isso respondeu, amarás o Senhor teu Deus, olha lá, a lei de novo, né? Só que agora não está naquilo, não está simplesmente naquilo de fazer um ato, não matar, não faço isso, não faço, não, está ali, ó. Amarás ao teu Deus, aqui já é um ato de execução mesmo. Ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E isto respondeu, vamos seguir aí, Tiaguinho, tem mais uma aí, tem mais. Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, olha lá, ele estava falando, então eu estou no clube do salvo, estou tranquilo, né? Perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Olha só, né? Ele falou, então é só os meus amigos aqui, né? A minha comunidade, os meus próximos, né? Jesus está contando a história do pai. Ele vai lá e está dizendo que um homem foi assaltado, descia de Jerusalém para Jericó, veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Vamos seguir. Né? Casualmente descia um sacerdote, estava vendo lá o sacerdote, o homem que intercedia a Deus como intermediador entre Deus e os homens ali. O sacerdote oferecia sacrifício em nome do povo. E ele estava descendo por aquele caminho e vendo, passou longe do morto lá. Um levita. Também levita é alguém com potencial de sacerdote. Descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Aí vem um samaritano.
Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe, tá estranho isso aí, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? É uma indagação, e como é que eles iam responder isso? É o que Deus usou de misericórdia para com o homem, né? Um ato de bondade. Acontece que, vamos dizer assim, que socialmente falando, o samaritano era uma pessoa desqualificada dentro da sociedade judaica, porque ele não era considerado como um judeu puro, ele era uma pessoa contaminada. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que a graça dele, ela vem sobre todos, porque a terra está cheia da bondade de Deus. A terra não tem o negócio aí de separação, judeu, grego, italiano, gaúcho, paraibano. Nada disso. Eu vou pegar. Seca mesmo, irmão, seca mesmo, né? E a gente tem que refletir sobre isso, o que é o fruto do Espírito, da bondade na vida da gente. Quando o Espírito Santo está no nosso coração, a bondade de Deus se manifesta mediante a nossa entrega a Ele. É preciso ter a entrega. Mais uma passagem bíblica aqui, né? Foi essa que a gente passou aqui. Essa passagem do samaritano, ela nos ensina que o verdadeiro servo do Senhor, ele tem um coração perdoador. Se eu fosse um pregador diferente, eu diria: diga comigo, o crente tem que ter um coração perdoador. Porque o coração perdoador é inerente da natureza de Deus, porque a terra está cheia da bondade de Deus. Meus irmãos, mas como é que a gente consegue sair dessa enrascada agora? Eu sou um pobre pecador. Como que eu resolvo essa minha situação diante de Deus? Vamos ver como é que a gente sai desse impasse? Vamos continuar aqui no Evangelho de Lucas, então. O capítulo 6, mais 3 versículos, aí a gente já está caminhando para o final. Como que a gente sai dessa enrascada? Lucas 6, 43 a 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. E como que eu vou ter um bom tesouro no meu coração? Como que nós vamos ter esse bom tesouro no nosso coração? Quem é o verdadeiro tesouro? A terra está cheia da bondade de Deus. A riqueza maior do universo é o Filho do Senhor, Jesus, que é Deus conosco. E o Senhor mandou o seu Filho, o seu maior tesouro, para nos abençoar. Então, para
ter um bom tesouro no seu coração, deixa Cristo entrar nele. Nesse contexto que as pessoas às vezes se envolvem com idolatria. Do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro, e todo o tesouro da sabedoria e da riqueza. Teria muito mais coisa, tá, para a gente falar nesse tema, né, da bondade de Deus, mas eu creio que a ideia que tinha aqui no meu coração para falar seria essa. Aquele que é bom, tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Aquele que é bom, tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E para ter um bom tesouro no seu interior, deixa Cristo entrar no coração. Dele é a prata, dele é o ouro e todo o tesouro da sabedoria. E ele te dará das riquezas do Espírito, renovará o seu ser. Que o Senhor nos abençoe como eleitos de Deus, que nós pratiquemos os atos dos frutos do Espírito que Ele nos mandou. Tá? Essa música eu fiz há alguns anos atrás, né? Acho que muita gente aqui não tinha nem nascido. Né, Ana Carolina? Deus abençoe, pastor.